gente! Mais um sábado com você. Que alegria estar aqui. Porque neste programa nós vamos falar de um assunto muito importante. Eu estou aqui num bairro de Londres, em Burns, nesse lugar que é muito tranquilo, gente, para falar sobre saúde mental. Como está a sua saúde mental hoje nessa pandemia? Eu sei que a população mundial está sofrendo muito com o isolamento social. Está difícil para todo mundo. Tem causado vários transtornos, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. André, vem comigo aqui para falar sobre este assunto no nosso programa. Eu trouxe a doutora Carla Martins, psicoterapeuta, psicóloga, para nós entendermos melhor este assunto da saúde mental. No nosso quadro Brasileiros pelo Mundo, a minha convidada de hoje é a doutora Carla Martins. Senhoras e senhores, está entrando no ar o meu, o seu, o nosso programa Império Style. Hello, gente. A gente acabou então de chegar aqui na casa da doutora Carla, que já está nos esperando. Vem comigo. Será que ela tá em casa, gente? Doutora Carla. Será que ela tá em casa, gente? Tchan, 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 tchan. Doutora Carla Martins. Que prazer. Oi, tem você aqui no nosso programa. O prazer é todo meu, seja bem-vindo. Muito obrigado por nos receber. Obrigada eu. Vamos falar um pouquinho sobre saúde mental? Vamos falar sobre saúde mental. E doutora Carla, tá da onde? Sou de Torres. Gaúcha, que nem eu. Eita, barbaridade, tchê. Barbaridade. Pessoal, mais uma brasileira de sucesso no nosso quadro Brasileiros pelo Mundo. Muito obrigada. Estamos aqui então no consultório da doutora Carla. Muito obrigado por nos receber, doutora Carla. É um prazer, Israel. Estou muito feliz de estar aqui. Muito bom. Para ajudar as pessoas em casa a entender um pouquinho, né, doutora Carla? Porque esse ano de 2020, pessoal, é um ano muito difícil, né? Veio aí a pandemia, as pessoas começaram a ter a quarentena e começaram a se isolar, doutora Carla. E vieram então os transtornos mentais. É correto? Transtornos mentais na população? Isso, a gente chama transtornos mentais, isso mesmo. E quais são os principais transtornos mentais que as pessoas estão tendo durante essa pandemia? Bom, a depressão a gente já fala antes, né, de que ela é o mal do século, né? Isso. Eu também acho que o outro mal do século, que não é considerada uma patologia, seria a falta de empatia, né? Mas a depressão é considerada o mal do século. E agora, com a pandemia, nós tem a incidência muito grande da depressão, muito mais, e da ansiedade. Por que, doutora Carla? É por causa desse isolamento social? Sim, né? E com o isolamento social vem o medo do desconhecido, perdas, né? As pessoas estão perdendo entes queridos, né? Familiares, que, por exemplo, no nosso caso que estamos aqui, a família está no Brasil, né? Também a perda do emprego. E as notícias, né, doutora Carla? Diariamente, pessoas que morrem, o coronavírus está crescendo, e as pessoas começam a entrar em pânico também, né? Sim, exatamente, né? E também isto, né? A incidência, além da ansiedade, porque as pessoas começam com uma ansiedade e ela fica exacerbada, e que a gente chama de ansiedade generalizada, né? E depois, na sequência, vem a síndrome do pânico, se isto não for tratado. Então começa com uma ansiedade, é isso? A ansiedade é o primeiro sintoma. O primeiro sintoma, né? A gente não pode esquecer, claro, que um pouquinho de ansiedade é normal. Ah, é? Então se eu tiver um pouquinho ansioso em casa, porque eu estou estressado, porque eu estou tendo muito trabalho, é normal. Lembra quando criança que a gente vai fazer um teste na escola? Ih, quem não se lembra? Que a gente vai, o primeiro encontro. Lembro bem. Isso gera uma ansiedade. Isso é natural. Já é uma ansiedade natural. Okay. Natural, isso é normal, Okay. né? E eu acho que até ela ajuda um pouquinho as pessoas, de certa forma, a ficarem alertas, né? Mas a gente tem que ter um limite e a gente tem que estar atento a isso, né? E aí, o autoconhecimento. Né? E, doutora Carla, existe muitas pessoas que acham que uma pessoa que tá triste, por exemplo, tá lá triste na sua casa, ai, tá frescura, acha já que é uma frescura, que tá, não quer fazer nada da vida e começa a ter essa tristeza, e a mãe e o pai não sabem, ou ela também não tá entendendo, que é a famosa depressão. Quais são os sintomas da depressão?
Então, você falou muito bem a questão da tristeza, né? Então, começa com essa tristeza, né? A pessoa fica incapaz de fazer as coisas. Ela não consegue muitas vezes trabalhar. Vida social, né? E claro, estávamos falando agora dessas restrições do momento, né? Mas a depressão já faz com que isso aconteça, né? A pessoa fica isolada, né? Então, começa pela tristeza, pelos sintomas, e isto vai aumentando cada vez mais. E a pessoa não consegue mais se relacionar. Então, se uma pessoa estiver triste, todo mundo fica triste. Eu fico triste, você de casa fica triste, a doutora Carla fica triste também. É normal. Agora, quando a pessoa começar a ficar triste hoje, amanhã e depois, aí é um sinal de depressão. É um sinal de depressão, né? E é o momento de buscar ajuda. Né? A ansiedade, a depressão, estão conectadas? Muitas vezes elas estão juntas, né? O que piora o quadro. Né? E aí fica o medo exacerbado de tudo. Né? E é incapacitante, né? Inclusive tem estudos no Brasil que a depressão e a ansiedade são quinto e sexto os maiores problemas que incapacitam as pessoas. As pessoas acham sempre que é uma frescura, né? A pessoa tá triste, acha que é frescura, a pessoa tá em depressão. É frescura, amanhã passa. E não é bem assim, né, doutora Carla? Como a gente pode ajudar essas pessoas que estão iniciando esses transtornos? Sim, principalmente nesse momento, né? Algumas pessoas desenvolveram. Por causa do isolamento social. Por causa do isolamento social. Esse medo, né, do que vai acontecer, se vai ter emprego amanhã, se a família estará bem, né? Então, como a família pode identificar? A pessoa muda. Né? Muitas pessoas pensam, não, mas isso faz parte do dia a dia, é muito comum na adolescência, porque é adolescente, né? Faz parte, mas a gente precisa cuidar. Pode fazer parte, né? Dentro da normalidade, daquilo que é esperado do adolescente, e nesse momento de pandemia os adultos também, né? Mas nós precisamos estar atentos. Você poderia citar pra gente, o pessoal de casa, alguns sintomas da ansiedade, por exemplo, que eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia estão passando por ansiedade por causa desse isolamento social. Estão com medo de perder o emprego, estão com medo de pegar coronavírus. Quais são esses sintomas, doutora Carla, então, de ansiedade? Vamos falar um pouquinho da ansiedade, que eu acho que é o mal que todas as pessoas estão sofrendo agora com o isolamento social. Então, assim, a ansiedade é aquele medo exacerbado, né? As pessoas têm medo. Eu costumo dizer que o paciente com ansiedade generalizada e pânico, ele tem medo do medo. Medo de tudo. Medo de tudo, que alguma coisa trágica vai acontecer, né? Porque todo mundo tem um pouco de ansiedade, você falou agora, sim, né? Todo mundo sim. tem um pouco de ansiedade. Fazendo programa também, a gente tem natural. ansiedade, trabalhar, Exato, né? O primeiro emprego, a primeira entrevista, é natural, né? Desde que isso não te incapacite. Olha. Desde que isso não te prenda e que você consiga enfrentar. Né? Se você começa a não enfrentar, é preocupante. E tem que procurar ajuda daí. Tem que procurar ajuda, tem que procurar, porque vai aumentar ainda mais. Agora eu vou perguntar pra doutora Carla, porque eu preciso perguntar pra ela isso. Doutora Carla, se a pessoa não trata, né? Tá com depressão, tá com ansiedade, tá com pânico, vem o suicídio? Pode vir. Né? E tem aumentado cada vez mais, né? A incidência de suicídios. E nesse momento, né, a gente ouve a todo momento que alguém cometeu o suicídio. Então, é a ansiedade e a depressão, né? O medo de não conseguir sair daquele quadro, né? Daquela dor. Porque e por isso, né, tem essa questão do preconceito a qualquer tipo de terapia. Porque as pessoas pensam, quando pensa na dor, a pessoa pensa na dor física. E não na dor psicológica, na dor emocional. Porque nós não temos ainda alguém falando bastante disso. A gente falou até agora sobre os adultos, né? Mas as crianças também estão sofrendo com esse isolamento social. Não tem escola, ficam em casa. Doutora Carla, como identificar os transtornos nas crianças? Pois é. Para alguns pais é bastante difícil, né? Porque nós não estamos preparados para ter qualquer dificuldade. Né? E eu acho que quando vem a questão psicológica, é mais ainda, porque ela não é visível. Né?
Então, eu vejo que os pais muitas vezes têm dificuldade, né? Mas nesse momento de pandemia, nós precisamos estar atentos, por causa do isolamento, né? Eu acho que aqui no Reino Unido tem essa discussão, né, que está no momento, né? A criança deve ficar na escola, deve ficar em casa, a criança vai trazer o vírus para casa, e não é bem assim, né? Então, a gente tem que pensar sempre o custo-benefício, né? Nós estamos... É real, o vírus é real e a gente tem o risco, a gente tem. Mas no momento que a gente vai no supermercado, a gente tem o risco também, né? Então, a gente precisa cuidar para que a criança não entre aí numa depressão, porque elas já estão ansiosas, né? Eu tenho um filho de 12 anos e ele fala muito disso, né? Inclusive, ele me pediu para fazer terapia agora no início da pandemia. Olha, o próprio filho? Sim, sim. Que é, na verdade, esse é o ideal. Infelizmente, a maioria das pessoas procura a terapia quando não está bem ou quando está muito mal, né? E o ideal seria que a gente fosse para a terapia, porque, em primeiro lugar, a terapia é autoconhecimento. Exatamente. E o autoconhecimento te leva a te conhecer e identificar quando você precisa de ajuda. E qual é o momento que o pai e a mãe que está assistindo o nosso programa aí em casa notou que o seu filho está um pouco diferente? Qual é o momento exato para procurar ajuda? Ele está muito triste, né? Falando muito preocupado com o que está acontecendo no mundo. Não poder encontrar os amigos, porque é bastante natural, principalmente no início da adolescência, que a criança se isole um pouco mais, né? Pelo momento, né? Mas é importante que ela esteja em contato, né? E nesse momento é impossível. Então ela vai ficar mais preocupada, com dificuldade de fazer algumas coisas, com medo de sair na rua. Olha só. Né? Então é importante que os pais estejam atentos, né? Porque a gente não pode nem negar que há algo, né? Que há um vírus e que muitas pessoas já morreram, mas a gente também não pode enfrentar de uma forma errônea, né? Nós precisamos estar atentos com as crianças. E 2020, gente, com certeza vai ser um ano que nós nunca mais iremos esquecer. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Doutora Carla, por favor, deixe suas redes sociais. O pessoal de casa, se quiser conversar com a doutora Carla, mandar um e-mail, pode mandar? Pode mandar, fica à vontade. Qual é as suas redes sociais e seu e-mail? psicólogacarlamartins@gmail.com e o Instagram e o Facebook é Carla Martins, psicoterapeuta. Muito obrigado por estar aqui com a gente, ajudar um pouco o pessoal de casa a esclarecer as dúvidas sobre a saúde mental. Muito obrigado, doutora Carla. É muito importante esse momento, assim, eu acho que são essas iniciativas, essa iniciativa que tu teve de discutir um pouquinho mais sobre saúde mental. Obrigado, doutora Carla. Eu que agradeço. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Eu tenho certeza que a doutora Carla ajudou muitas pessoas aí em casa. Tenho certeza. É um ano muito difícil esse ano de 2020. Com certeza vai ficar na história de todos nós, doutora Carla. E se você aí na sua casa souber ou saber de alguém que está passando por algum desses distúrbios mentais, ajude, peça ajuda. Se você estiver passando também, peça ajuda, não fique com medo, não fique com a insegurança de abrir a boca e falar pro próximo, estou precisando de ajuda. E eu te espero, tá? Te espero no próximo sábado aqui no programa Empire Style na Band. Tchau! Tchau!